Olá, terceiro ano lá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje é dia 4 de outubro de 2021. Nós vamos pegar o livro na página 218 e 219 do livro Aprender Juntos. É uma interpretaçãozinha de texto. Então, olha lá, exercício 5. A expressão presente de grego refere-se a um presente desagradável. Em sua opinião, por que a história tem esse título? Porque ela relembra a história da guerra entre Troia e a Grécia. No meio da guerra, né, quando eles não conseguiam mais saber quem ia vencer, os gregos têm uma ideia: construir um cavalo oco por dentro e colocar dentro desse cavalo guerreiros. E aí a ideia era a seguinte: fazer com que os troianos pensassem que eles tinham ido embora. As cidades, na época, elas eram construídas em volta da cidade um grande muro, uma muralha enorme. Então, ninguém podia entrar ou sair sem autorização das pessoas da cidade. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que quando eles acordam no outro dia, eles não veem nenhum grego, né? Acham que eles tinham morrido de alguma peste, alguma coisa. E encontram aquele cavalo, né? Aquele cavalo imenso, né? Um cavalo enorme, com rodinhas. E eles colocam esse cavalo para dentro da cidade de Troia. E aí o que acontece? Eles fazem uma grande festa e tal, comemorando o final da guerra. No final do dia, todo mundo está muito cansado e volta para casa. E aí é o momento dos guerreiros que estavam esperando lá dentro do cavalo abrirem a portinha, né, e sair do cavalo. E aí o que eles fazem? Eles derrotam o que? Os troianos, certo? Matam todos os troianos e tomam a cidade de Troia. Por isso que chama presente de grego, tá bom? Só para vocês saberem. Então, provavelmente, por que a maioria desses presentes, né, a história, por que fala que é presente grego? Porque a maioria dos presentes não agradou a aniversariante, a Denise, não gostou de nenhum presente. E o pior, o presente que não foi comprado para ela foi aquele que agradou, né? Que o Cascão comprou o chibizinho para ele, não para a Denise. 6. Observe as expressões da personagem Carminha nos quadrinhos a seguir e escreva como ela parece se sentir em cada um deles, né, dos quadrinhos. Quadrinho A, ela fala assim: eu sei, eu já tenho uma. Meu pai me trouxe uma de Londres no mês passado. Então a carinha da Carminha, né, que é a menininha loirinha, de vestidinho azul e branco. Cara de decepcionada, desanimada, né, ela pensou tanto que dá um presente bom, mas chega na hora, né, erra o presente. B, ótimo, então eu fico com esta aqui e levo a boneca embora. Então ela fica toda alegre e contente. Por quê? Porque ela leva a boneca que ela tava doida para ter ela. Ter o quê? Ter a boneca, né? Tava doida para ter essa boneca. 7. Releia as falas dessas personagens nos quadrinhos. Oi, Denise. Oi, Cascão. É que a fala de Cascão com as palavras interrompidas revela que ele estava gaguejando de nervoso, tá? Ele estava muito nervoso, porque não tinha levado nenhum presente, né? B, observe a expressão de Cascão nesses quadrinhos. Como ele parece estar se sentindo? Ele parece estar se sentindo sem graça, receoso e se sente em apuros. C, que características da expressão de Cascão confirmam a sua resposta? O sorriso, né, forçado, o suor pingando no rosto lá do quadrinho, o segundo quadrinho, e o fato de ele ficar vermelho e se esconder, assim, ó, se abaixar, né, para falar. 8. Converse com os colegas. O que você pensa sobre o fato de Denise menosprezar a maioria dos presentes? A gente já falou sobre isso. A gente acha desagradável, né? A atitude dela é uma atitude feia. A gente não concorda. 9. Observe os balões da fala nos quadrinhos a seguir. A e o B. A. Franjinha, feliz aniversário. Ora, que bonito. Opa, que bonito. O que é? Em qual desses quadrinhos eles parecem estar mais animados? No quadrinho A, quando tem a saudação dos dois. Os balões, eles apresentam contorno, né? Com curvas, né? Então, olha lá. Os tipos de histórias em quadrinhos podem apresentar tipos de balões. Então, o balão com curva é o balão da fala, que é o que tem ali
nessa história em quadrinhos. O balão de pensamento, vejo que ele é diferente, olha, parece um bolinho, parece um algodão, né? Bolinha de algodão. E o balão do cochicho, ele é tracejado. Então, ele é totalmente diferente, eles são diferentes. 10. Observe esse outro quadrinho. Uau, é a batalha final entre ele e a vaquinha Blau Blau, a ladra de caroços de azeitona. Amei! Né? E ele falando, hehe. O tamanho das letras em um dos balões é maior que o dos outros, né? O que isso indica, né? As letras maiores indicam que a personagem está falando em um tom bem alto, falando alto, 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 mais alto e com maior entusiasmo que nas outras, nas outras falas, certo? Depois, aula de ciências. Na aula de ciências, nós temos 3 páginas. A primeira página, nós vamos começar uma unidade nova, que é a última unidade do livro aqui falou. Unidade 4, energia, falando sobre energia, né? Som, luz e calor, tá? Então, são fenômenos de luz e som, né? E você sabe o que é som? Som é aquilo que nós ouvimos. Som é aquilo que nós ouvimos dentro do ambiente. Então, existe a diferença entre música e barulho ou ruído. Então, quando é um som gostoso, agradável, a gente fala que é música. Quando é um som horrível, a gente fala que é o quê? Ruído, barulho. E aí na foto aparece uma menina falando no celular com alguém, aparece um menino tocando violãozinho e uma outra menina com fone de ouvido ouvindo uma música no laptop, no tablet, tá? E com fone de ouvido, então não dá para saber o que ela tá ouvindo. Lá fora existem vários ruídos, olha lá. Estão buzinando, fom, fom, bibi, bibi, vrum, barulho de carro, né? Nossa, a gente escuta muito barulho ali na nossa sala, né? Quem vai presencialmente sabe muito bem disso. Também, nós vamos estudar sobre luz. Luz é o que nos possibilita enxergar o ambiente. Então, nós temos a luz do sol e das lâmpadas, certo? Nós também vamos ver também sobre calor. Ali tem um termômetro em cima do sofá da menina que está ouvindo com fone de ouvido. Então, tem um termômetro de ambiente, que a gente também vai estudar um pouquinho sobre isso. Então, com essas perguntas, o que as pessoas da imagem estão fazendo? Então, uma está conversando no celular, o outro está tocando violãozinho e a outra menina está ouvindo o som no tablet. Que tipos de sons há nesse ambiente? Essas pessoas podem conversar tranquilamente nele? Acredito que não, é muito barulho, né? Tá acontecendo um monte de barulho e todo mundo, cada um fazendo um barulho diferente. Observe que a parte superior dos abajures é vazada. Por que você supõe que isso ocorra? Para o quê? Para iluminar o quê? O ambiente, né? A parte de cima é para iluminar o ambiente que tem em cima, certo? A abajur é uma lâmpada, então é luz no ambiente. Aí depois, na página 110, eu mandei para vocês um videozinho sobre sons. Então, para vocês ouvirem os sons, e aí já mostra destacado quais são os sons. A gente não vai fazer essa atividade aqui do livro na sala, a gente vai ouvir os sons no YouTube. Então, olha lá, dentre os sons que você ouviu lá no YouTube, qual é o som que foi mais fácil de identificar? E qual foi o mais difícil? Tá? Então, tem diversos sons, você vai ouvir e vai escrever, então, qual foi o som mais difícil e mais fácil de distinguir, de identificar. 2. Quais são os sons parecidos? Sons bem próximos, né? E se sim, que sons eram esses? Quais são os sons próximos? E que sentido você usou para perceber os sons? Nós o quê? Usamos a audição, o ouvir o som, beleza? Depois, a gente vai para a aula de matemática. Aí tá falando assim, resolvendo problemas com figurinhas, página 102. E aí a gente vai fazer probleminhas falando sobre isso. O tio de Tiago e Mateus deu a eles uma coleção de figurinhas de quando era criança. E aí a coleção tem 150 figurinhas, eles as separaram em 2 grupos. As figurinhas repetidas e as 125 não repetidas.
Quantas são as figurinhas repetidas? Olha lá, o exercício, ele é o seguinte, é 150 menos 125, igual a quê? 25. 10 menos 5, 5. Corta 4, né? Emprestou, perdeu. 4 menos 2, 2. E 1 menos 1, 0. Então, deu 25. B. Mateus escolheu as 45 figurinhas com carrinhos pretos. Depois pegou outras 7 figurinhas com carrinhos pretos. Com quantas figurinhas ele pegou? Ele ficou 45 mais 7. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52 figurinhas. 2. Tiago e Mateus começaram a jogar bafo, bater, né, a figurinha. A. Tiago tinha algumas figurinhas, ganhou 12 de Mateus e agora tem 85. Quantas ele tinha inicialmente? Então, você pega 85, que foi a final, né, a quantidade final, menos 12, que foi a quantidade que ele recebeu, e deu 73, tá? B. Em uma outra rodada, Mateus iniciou a jogada com 40 figurinhas e Tiago 73. Quantas figurinhas estavam nessa rodada? Então, você vai somar a quantidade dos dois. 40 mais 73. 0 mais 3, 3. E 4 mais 7, 11. Então, deu 113 figurinhas. Tá bom? Assista os videozinhos para entender um pouquinho mais. E depois envia para a professora. Beleza? Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.